Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito bem-vindos a todos. Espero que vocês recebam a direção, a visão, segundo a vontade de Deus para as suas vidas, tá bom, pessoal? Que as palavras que vocês vão receber aqui, vocês venham analisar, pesar, se autoexaminar, pois Deus tem falado com todos através da sua santa palavra. Pessoal, hoje eu quero falar a respeito de algo muito sério, muito importante, no qual tem passado despercebido acerca de muitos cristãos. Aos olhos de muitos cristãos tem passado algo que é rotineiro, porém de um peso, de uma responsabilidade muito grande, porque aos olhos do Senhor tem um valor, aos nossos olhos tem um valor. Então, assim, nós temos que pensar sempre como Jesus agiria, porque aí recebemos o valor, a direção do olhar dele para nossas vidas. Hoje eu quero falar de algo que você às vezes já fez, está fazendo ou um dia fará, porque todos nós falhamos nesse quesito, estamos passíveis de erro, mas a palavra de Deus vem aqui nos orientar para nos esforçarmos para não errar. Porque não é tempo de errar, meus irmãos. É tempo de acertar com as nossas atitudes, acertar o coração do Senhor Jesus, o agradando. Amém? E tendo uma vida de testemunho para a honra e glória do nome dele. Mas às vezes falhamos sim. E que esse vídeo venha nos atentar, nos alertar para que não falhamos nessa área. Honrar a palavra é honrar a Deus. Sabemos que nos preocupamos muito com os votos que fazemos diante do altar. Um exemplo, você vai lá, pega um envelope, você firma um propósito ali diante do altar durante a reunião, com a presença do pastor. Você às vezes se preocupa muito em honrar aquele propósito, honrar a palavra que você empenhou. E não tem nada de errado nisso. Mas nós esquecemos que tudo aquilo que é prometido, tudo aquilo que é empenhado com a sua palavra é um voto, seja dentro e fora da igreja. Seja para o pastor, ou seja para uma membra, ou para uma pessoa lá fora incrédula. Tudo que você promete em fazer, em dar, em cumprir, é um voto que você pode honrar ou desonrar. Quero que vocês entendam, meus irmãos, que nós estamos sendo observados. Observados por Deus, observados por uma grande nuvem de testemunhos de pessoas. E sim, o seu caráter pode ser visto nisso, porque quando você honra a sua palavra, você reflete ali o caráter de Deus. Porque Deus é aquele que fala e cumpre. Deus é aquele que promete e faz. Então, quando você é servo do Senhor e busca ter o caráter de Jesus, você honra a sua palavra. Porque você entende que honrar a sua palavra é honrar a Deus. Às vezes você fala, olha, irmã, eu vou orar por você. A pessoa te pede oração. Você fala que vai honrar. Você fala que vai orar. Mas você não honra com a sua palavra. Você esquece. E isso tudo tem contado. Porque Deus é Deus de detalhes, meus irmãos. E nós devemos honrar a nossa palavra, honrar, porque tudo é um voto. Quando você parte desse princípio, você entende que o que está em jogo é um voto que você cumpriu ali, você prometeu a uma pessoa. Eu anotei um texto aqui que eu vou ler para vocês, tá bom? Honrar a palavra é honrar a Deus, é obediência. Porque partindo do princípio que tudo que você promete a Deus ou a alguém, isso é um voto. Então, logo devemos lembrar que na palavra ele nos orienta a ser sim, sim ou não, não. Nós podemos ver essa palavra no livro da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é
procedência maligna. Sim, sim, não, não. Vou fazer, faço. Não vou fazer, não faço. Isso reflete um caráter definido, que reflete a presença de Deus habitando em você. Quando vemos o contrário, podemos relatar que existe uma falta de temor em honrar a sua palavra e que a pessoa precisa buscar mais a Deus e pedir mudança nessa área da vida. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, a nossa palavra é o nosso caráter. Eu me recordo de uma esposa de bispo que ela contou que ela foi para um lugar, um país, não me recordo agora, e ela foi num departamento falar com o supervisor do local para alugar umas cadeiras para a igreja, no qual eles fariam uma grande concentração e estava precisando de mais cadeiras plásticas. E ela falou para o rapaz: olha, eu vou deixar aqui a entrada do aluguel das cadeiras. E ele falou: não, não precisa. A sua palavra já é o suficiente. Ele confiou na palavra dela. E ela ficou abismada, porque tudo hoje é dar uma entrada, é assinar. Ela falou: você não quer que eu assine um papel? Ele: não, não precisa. Aqui priorizamos a palavra. Então, assim, ele podia se decepcionar? Podia, mas ele não se decepcionou, porque ali ainda rege naquele ambiente o cumprimento de honrar a palavra. Eles estavam acostumados com isso. E ela, uma mulher de Deus, honrou a sua palavra. Mas sabemos que nem todo lugar é assim, não é verdade, meus irmãos? Mas na sua vida pode ser diferente. Você pode exalar como um bom perfume e um grande exemplo na região que você mora, entre os seus, e principalmente aqueles que você quer ganhar para Deus. Porque quando você honra a sua palavra, você, além de honrar a Deus, você dá um bom testemunho. Porque vão reconhecer em você uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Por quê? Porque é sim, sim, não, não. E o que passa disso é do maligno. Mas se for dentro disso é Deus, porque Deus é a palavra. Amém, meus irmãos? Esse vídeo é uma exortação, é um alerta para que venhamos estar assim, atento aos detalhes. Atento aos detalhes, porque é muito ruim quando você se depara com uma pessoa que leva o nome de Deus, mas não cumpre a sua santa palavra. Porque a nossa palavra tem que ser santa, tem que ser honesta, tem que ser fiel. Amém? Que vocês tenham a consciência disso, essa visão. A visão que o voto vai além do altar. Voto é com o altar de carne e osso também. Quando você promete algo, quando você empenha em dar algo ou fazer algo. Se atente para isso, amplie a sua mente e entenda que Deus é o Deus de detalhes. E está olhando dentro das igrejas, sua procedência, seus posicionamentos, seus votos que você mantém lá dentro, que você promete, mas também está te observando do lado de fora. Não se esqueça disso. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando os fiéis. Tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, Deus abençoe você.